Jéssica, fala um pouco pra gente como que é feito todo o trabalho aqui na psicologia para falar sobre morte com a criança, como ensinar essa criança a lidar com esse assunto. Bom, na verdade depende da idade da criança, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é que idade que essa criança tem para a gente poder conversar com ela sobre isso. Porque se a criança ela tem até 3 anos, ela vai entender a morte só como uma ausência, né? Alguma coisa que não está mais ali, mas ela não tem uma ideia da morte em si. A partir dos 3 até os 5 anos, a criança já tem uma visão mais mágica, né? Igual nos desenhos, que o personagem morre e daqui a pouco o personagem está lá de novo. Então elas entendem esse processo da morte como essa magia de que morreu, não está ali, mas daqui a pouco vai voltar. Né? Então a gente precisa saber dessa idade para a gente conseguir lidar com isso. De 5 a 7 anos, a criança ela já começa a entender que é um processo irreversível, que o corpo parou de funcionar, então ela já começa a ter uma ideia daquilo que a gente entende mais como morte, né? Que é universal, que vai acontecer com todo mundo. A partir dos 9, que ela vai ter uma ideia mais abstrata, porque dela já tem um entendimento mais abstrato sobre a morte, ela já entende que isso vai acontecer com todo mundo, que é casual, que pode acontecer a qualquer momento, que não precisa necessariamente ser velho para morrer, pode acontecer alguma doença ou algum acidente, né? Então ela começa a já ter também uma visão mais religiosa e aí entra muito a questão da família, de como que a família entende o morrer por conta da religião. Então tudo isso vai influenciar. Para que a gente consiga falar sobre a morte com a criança, a gente usa muito recurso lúdico. Então a gente tem alguns livros que vão falar sobre essa questão da morte, né? Tem um livrinho que chama O Vovô Não Vai Voltar. Então a gente vai conseguindo trabalhar com a criança sobre esse assunto da morte, de que não vai voltar, né? E aí a gente consegue usar junto com a família, porque sempre uma conversa junto com a família, a gente nunca vai dar a notícia de uma morte para a criança, a família precisa estar junto nesse processo. E aí a família vai entrar com a questão religiosa também, de como que entende, né? De o que acontece na pós-morte, para onde é que essa pessoa foi. O que precisa ficar muito claro para a criança é o concreto, o que realmente aconteceu. Então a gente recomenda que a criança participe do funeral, de todo o processo, sim, porque a criança precisa entender o que realmente aconteceu. Ela precisa desse concreto, de aonde é que está, o que realmente aconteceu com aquela pessoa. Né? E além disso, de orientar essa família no depois, que essa criança precisa ter alguém que ela possa confiar, que ela possa falar sobre as angústias dela, que ela possa perguntar várias e várias vezes o que aconteceu, aonde é que aquela pessoa que morreu está, né? Então ela precisa ter esse suporte no depois, né? A gente não pode usar a morte para a criança como uma coisa velada, não podemos falar sobre isso, porque isso não é verdadeiro. A criança ela está num ambiente que vai ter morte o tempo todo. A gente tem catástrofes, a gente tem mortes que acontecem, as guerras, tudo a criança vive nesse meio. Então a gente não pode achar que criança e morte são coisas incompatíveis, porque isso não é verdadeiro.